Oi, você acredita que o coração não se importa com classe social? A novela que vamos comentar hoje é protagonizada pelo papacito do Jaime Camil e Súria Vega e traz a temática de pessoas ricas que são obrigadas a conviver com pessoas de classes mais baixas. Pobres, pois. E mostra o choque entre essas duas formas diferentes de viver e de ver a vida. A diferença entre as relações dentro da própria família e suas prioridades. E também tem um casal homoafetivo, já que estamos no mês do orgulho LGBTQIA+. Então, eu te recomendo. Está bem entretenida. Para a cena que vamos estudar hoje, eu preciso te dar um contexto. Então a Frida, que ela é filha da família rica, ela deu uns beijos no Tisoque, que é filho mais velho da família pobre. E o Tisoque já todo emocionado, achando que eles já estavam numa relação, que eles eram enamorados, que eles estavam juntos. Só que pra Frida o rolê era outro. Tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, mas ela que meio não estava nem um pouco preparada para ser vista com o Tisoque, muito menos ter uma relação amorosa com ele e andar com ele por aí. Por quê? Primeiro, a mãe dela ia surtar, já que ela não gosta de pobre, apesar de estar vivendo na mesma casa que eles. Enfim, a hipocrisia. A Frida também não estava sabendo lidar com essa situação de o Tisoque ir na escola em que ela estudava e os amigos ricos dela verem eles dois juntos e começar a zombar ou tirar sarro da cara deles. Tirar sarro é uma expressão muito antiga, né? Ó, a geração Z já tá... Então aí ela tava com medo de os amigos ricos tirarem sarro deles dois. Coisa que gente rica faz em telenovela. Eu não sei qual é o problema deles. Bom, no fim das contas, eles deram uns beijos, aí o Tisoque foi na escola da Frida. E quando a Frida viu ele, ela praticamente enxotou ele de lá, porque ela não queria que ninguém visse ele. E aí, chegando em casa, o Tisoque foi tirar satisfação com a Frida. Porque na cabeça do Tisoque, dar uns beijos é a mesma coisa da Frida dizer: eu aceito ser a sua namorada. Um rapaz de crenças e costumes antigos. Só que aí a Frida falou: Ô, meu amor. não vai tá dando. E é nesse ponto da relação deles que estamos quando começa essa cena. ¿Y entonces, los besotes que nos hemos dado qué? Besotes é o aumentativo de besos. Besos, beijo ou beijos. Besotes, beijões. Beijos bem. Ojo com la entonación. E esses besotes que nós dimos que. Então, quando esse que ele aparece nesse tom no final da frase, ele quer dizer algo como: o que foi aquilo? Me dá então uma explicação? Não significou nada? Olha esses outros presentes. E lo que nos prometimos que. E todo lo que hicimos juntos que. E lembrar de não colocar o antes do que, já que o em espanhol significa ou. Por exemplo, o me escuchas o quê? Então, ou você me escuta ou o quê? Então, esse ou o, esse o antes do que, em espanhol não aparece. Então, se eu digo que, lembra que a diferença entre o português e o espanhol estão nos detalhes. Solo han sido unos besos, ¿sí? Pero nada más, no significa nada y así, nada, un free. Um free. Free é uma palavra inglesa que significa livre. Nesse contexto, a Frida tá dizendo que o que aconteceu entre eles, esses beijos, esses momentos que eles passaram juntos, foi só isso, nada mais. E lembrando que existe uma parte do México que fica mais próximo dos Estados Unidos, porque o México faz fronteira com os Estados Unidos, para quem não sabe. E aí, nessas cidades fronteiriças, existe o Spanglish, que é uma versão do portunhol. Então, as cidades de fronteira no Brasil e com países que falam espanhol se mistura e existe o portunhol, que é a mistura do português com o espanhol. E nesses países que fazem fronteiras com países que falam inglês, existe a mistura do espanhol e o inglês. Spanglish. Então, eles misturam muito o inglês e o espanhol. Então, é normal eles colocarem palavras em inglês no meio de frases em espanhol. Tem uma série que se chama 100 Dias para Enamorar-se, que está na Netflix. E você observa muito isso, principalmente em pessoas que migraram do México ou de países hispanos para os Estados Unidos. E entre adolescentes também é muito comum que eles misturem esses dois idiomas. Mas também existe um outro tipo de personagem, que é a Frida, que são esses ninhos fresas,
que seria como filhinho de papai aqui do Brasil, em que eles também usam o inglês no meio das frases. Un free sin importancia. X. Ex é a letra X no espanhol, mas nesse contexto, ex, segundo o DEN, Dicionário do Espanhol do México, pode significar cualquier ou cualquiera cosa ou persona ou situación. Um funcionário ex partidos. Mas eu fui buscar em outros fóruns onde nativos respondem e comentam o que significa essas expressões que eles usam tão naturalmente no seu dia a dia, e eu encontrei algumas respostas interessantes. Então, ex é uma expressão mexicana e é algo como me da igual, irrelevante, me. ¿Qué opinas de determinada pessoa? Ex é uma forma de não dar opinião. Es algo que tú no debes dar importancia porque no la tiene. Ex. E assim, é muito comum encontrar crianças ricas dizendo ex. E um último exemplo, saímos um par de vezes, pero ex. Então a gente saiu algumas vezes, mas tanto faz. Não aconteceu nada de interessante, não significou nada. Ya me está cayendo el 20. Tú andabas muy mortificada de que yo anduviera en tu prepa porque de seguro te ha de dar pena de que te vean con alguien como yo, con un naco, ¿verdad? Essa frase aqui é bem longa e ela tem vários elementos bem legais. Então, o Tizoc começa dizendo: Já me está cayendo el 20. Caer el 20 é uma expressão também e significa já vou percebendo, já começo a entender qual é a sua. Ya me doy cuenta de lo que está pasando. Ojo com a pronúncia do número 20. 20, já que tem duas vogais e elas podem se confundir na nossa pronúncia. Então, começa pronunciando devagar, hasta que te salga natural. Depois, começa a pronunciar mais rápido. 20, 20, 20, 20. Já me está cayendo el 20. E aí o Tizoc segue. Tu andavas muito mortificada. Tu andavas muito mortificada. Esse andar aqui nessa frase, ele significa o mesmo de estar, de uma sensação, de estado de ânimo. E é muito natural, é muito comum, principalmente no México, mudar o estar para andar. Mudar esses dois verbos, eles vão significar a mesma coisa em alguns contextos determinados, tá? Sempre em contexto para ver qual o significado da palavra. Por exemplo, em lugar de dizer yo estoy bien triste ou muy triste, eu posso dizer yo ando bien triste. Yo ando bien triste. Depois, o verbo andar, ele tem um outro significado, que é estar numa relação romântica, em uma relação romântica com alguém. Você estar namorando alguém, então você anda com esta persona. Exemplo de frase: La gente cree que andamos, pero solamente somos amigos. La gente cree que andamos, pero solamente somos amigos. E aí depois tem a palavra mortificada, que ela significa preocupada ou aflita. Olha esse exemplo. Mi mamá anda bien mortificada porque mi hermano salió y no la avisó. E aí depois aparece esse verbo bem bonito. Olha nessa frase. Tu andavas muy mortificada de que yo anduviera en tu prepa. Anduviera. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son? Como se llama? Anduviera é o verbo andar conjugado no pretérito imperfeito de subjuntivo. E esse verbo ele é especial porque ele tem duas conjugações para cada verbo, cada pessoa. Então, por exemplo, eu posso dizer si yo hablara ou si yo hablase. Hablara e hablase significa a mesma coisa. Você pode escolher qual é o seu preferido. E aí, na frase que o Tizoc disse também, poderia aparecer como: Tu andavas muito mortificada de que yo anduviese en tu prepa, em lugar de anduviera. As duas formas estão corretas. E por que anduviera em lugar de andasse ou andiera? Porque os verbos irregulares do pretérito imperfeito do subjuntivo, ele vai pegar as irregularidades do pretérito indefinido. Então, no indefinido, eu conjugo o verbo andar para yo anduve,
anduve. E então, quando eu conjugar para pretérito imperfeito subjuntivo, yo anduviera. Como essa conjugação verbal é do subjuntivo, eu vou precisar de um pouco mais de tempo para te explicar e dar exemplos de como usar e onde usar. Então eu vou deixar os detalhes de como funciona, qual é essa função desse verbo, para um próximo vídeo, ok? E depois a gente tem a prepa. Então, você estava muito mortificada de que yo anduviese ou anduviera en tu prepa. No México, a educação básica ela é o kinder, la primária, la secundária e la prepa. O kinder seria a nossa creche, ou para as crianças mais pequenininhas que elas ainda não escrevem. La primária, que seria do 1º ao 5º ano. La secundária, do 6º ao 9º ano. E aqui no Brasil termina aqui a educação básica. No México, eles ainda têm a prepa, que funciona como um cursinho antes da universidade. La prepa ou la preparatória no México, ela é gratuita e ela faz parte da educação básica dos alunos. Então, todos os cidadãos, eles têm a educação básica, então vai até la prepa. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil o cursinho ele é sempre pago, ou pelo menos era na minha época. Contem-me jovens como está a educação básica no Brasil hoje em dia. Xoxa, capenga. E é isso, a preparatória ou la prepa ela é oferecida pelo governo de forma gratuita e também tem a opção, claro, de você fazer uma prepa particular, que seria como uma escola particular também, mas aí é opcional. E aí tem uma palavra que ela tem um significado e uma utilização diferente no espanhol, que é a palavra seguro. Olha essa frase que o Tizoc fala. Tu andavas muy mortificada de que yo anduviera en tu prepa, porque de seguro te debe dar pena que te vean con alguien como yo. Entonces, porque de seguro te debe dar pena. Seguro, em espanhol, eu vou sempre utilizar nessas situações em lugar de certeza, porque com certeza você deve ter vergonha de ser vista com alguém como eu. Então, porque de seguro, então porque com certeza te dá vergonha ser vista com alguém como eu. E aí esse seguro ou segura pode aparecer em outras situações. Por exemplo, para confirmar uma informação que você ouviu e parece muito suspeita. Então, você pode perguntar, está segura? Você tem certeza disso? Mas sim, estou seguro. Sim, eu tenho certeza. Ou para você dizer que não tem certeza de algo. Então, por exemplo, alguém que pode te perguntar, você vai sair amanhã com a gente? Ou a Marina vai vir com a gente? Aí você pode dizer, não estou segura. Em lugar de tengo certeza ou não tengo certeza. Então, estou segura ou não estou segura. E aí depois o Tizoc fala de seguro te deve dar pena. Eu falei um pouco mais de pena nesse vídeo maravilhoso de sofrência que eu fiz semana passada, provavelmente, no vídeo que eu comentei sobre a música Ella. Échale un vistazo. Dá uma olhadinha e se divirta, cante, sofra e aprenda que pena tem outros significados em espanhol. Mas só para te fechar essa parte dessa cena, pena nesse contexto significa vergonha. Então, te dá pena ser vista com alguém como eu. Então, te dá vergonha que as pessoas te vejam com alguém como eu. E aí depois o Tizoc termina a frase com verdade. E esse verdade vai sempre aparecer no final das frases com esse tom de pergunta, normalmente para confirmar uma informação que eu já sei. Por exemplo, el color de mis uñas están preciosos, ¿verdad? Te gustan mucho mis videos, ¿verdad? E por último tem uma palavra bem interessante que é a palavra naco, e eu também comentei nesse outro vídeo que eu fiz falando de uma cena de rebeldes. Eu expliquei o significado, qual a origem e tudo mais. E é isso por hoje. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil, interessante e divertido pra você. Se ele foi, deixe-me saber nos comentários. Eu sou a Adriane Costa, professora particular de espanhol, e é isso por hoje. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! E traz a temática de pessoas que...
e mostra os choques. Então, para ser em questão que eles estavam... Porque, primeiro, a mãe dele ia Porque a Frida também... Sinto tão velho.